Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E hoje a gente vem conversar sobre o fim de uma das novelas dessa off-season, que seria a novela de Westbrook. Westbrook finalmente se decidiu, na verdade se decidiu não, assinou com um time, porque não era decisão dele. Ele estava na pista de bigodinho, procurando algum time pra ele poder chamar de lar, chamar de casa e falar: deixa eu vir jogar basquete sem pensar, porque quem pensa em jogador de xadrez, eu corro muito. E foi aí que o Sacramento Kings, depois de uma longa conversa, que durou praticamente quase toda a off-season, né? Estamos a uma semana de começar a temporada regular, decidiu dar uma chance para o menino Westbrook. E aqui eu gostaria apenas de fazer alguns comentários, porque não tem muito realmente o que a gente falar, né? Eu fico feliz porque a carreira do Westbrook não acabou ele sendo negligenciado por todas as equipes da NBA. Nenhuma das equipes que ele passou acabou fechando algum acordo com ele. A equipe que revelou ele e tornou ele esse cara a nível Hall da Fama não ofereceu nenhum contrato pra ele ficar ali no banco, ser um exemplo pros mais jovens, entrar 10 minutos por jogo na temporada regular e nos playoffs ficar no banco e se encerrar, talvez quem sabe ganhando um título, um back-to-back do OKC. Não teve, até porque o OKC tá com muito jogador, mas só que não faria mal ter um Westbrook por uma temporada e pegar um moleque de 20 anos e colocar um ano na D-League para depois trazer ele de volta, sabe? Eu acho que não mudaria os planos da franquia, e um contrato mínimo de veterano eles conseguem dar um jeito de colocar ali. Que mais? O Houston Rockets foi um time que eu largamente achei que... Largamente ficou meio lá ele, né? Que ele iria acabar ingressando por conta que os caras perderam Fred VanVleet. Eles precisavam de um armador, nem que seja pra trazer mais experiência. Projeto Amen Thompson e Reed Sheppard pode ser interessante, mas do mesmo jeito que pode ser interessante, vai precisar de mais alguém ali. E é melhor ter um jogador com a experiência de 18 temporadas de NBA, indo pra 18ª, né? Do que você não ter um jogador com 18 temporadas de experiência nas costas, tá ligado? Inclusive, outra coisa que me chamou a atenção, né, nessa colocação de, quem sabe ele vai pro Houston Rockets, foi que o nosso mano Kevin Durant foi perguntado a respeito. O que você acha desses rumores? Ele ouviu esses rumores e eu acho que um cara que tem a experiência do Westbrook, que é um futuro Hall da Fama, eu tenho um respeito muito grande, deixando realmente aquela treta realmente do cupcake e tudo mais que aconteceu, do fotógrafo e tudo mais, pra trás, falou que não seria ruim ter um jogador como ele por perto e que seria uma conexão meio instantânea, que eles já têm uma história juntos e, mano, ele acha que o Westbrook merece um lugar na NBA ainda, mesmo ele já sendo um veteranaço e as equipes meio que passando por ele. Essas foram as palavras, resumidamente, do nosso mano Kevin Durant numa entrevista ao vivo. E eu concordo com ele, mano. Eu acho que o Westbrook tem muita lenha pra queimar. Se a gente olhar estatísticas por estatísticas puras, sem precisar apenas focar em fit, espaçamento da quadra, qual seria o melhor destino, ele se encaixaria em muitas equipes. Mas quando eu digo muitas, é muitas mesmo, sabe? E eu gosto muito do nome do Westbrook, mesmo ele estando com a idade mais avançada, cometendo um pouco mais de turnover, não espaçando a quadra, porque ele não espaça a quadra, ele não é um excelente arremessador. Tem hora que a lua vira e ele durante uma sequência de jogos mata 35%, 37% pra 3, mas só que você não pode contar com isso, infelizmente. E essa é a realidade, mano. E eu gostaria dele em muitas franquias, mano, sendo bem sincero. Ele acabou fechando com o Sacramento Kings. Eu acho que seria melhor ele ter optado por aceitar a player option dele com o Denver Nuggets. É melhor você estar num time competitivo que sabe usar você, que tem você vindo do banco como um cara de confiança, um cara que você tem a confiança do Jokic, que é o melhor jogador do mundo atualmente. Você já tem a confiança do técnico, né, o David Edelman. E, mano, qual seria um melhor ambiente pra ele estar do que um time que ele foi muito bem? Causou muito burburinho, alguns erros, bandeja que ele errou de contra-ataque que acabou perdendo o jogo? Causou, causou muito burburinho em alguns jogos que ele acabou perdendo a precisão no arremesso, arremessou pior durante os playoffs. Teve jogo que ele arremessou mal durante os playoffs, mas você não vai esperar que o Westbrook seja esse cara. Colocar ele no jogo pra jogar 15 minutos, 10 talvez, e colocar o pé na água, ver como é que ele tá no dia. Ele tá bem no dia? Tá forçando roubo de bola? Tá conseguindo confiante? Conseguindo converter bola pra 3? Ou convertendo bola na meia distância? Tá saindo jogadinha boa pra ele, achando os companheiros? Deixa ele mais tempo em quadra, vai deixando, entendeu? Quando você vê que ele tá errando muito, tira. É mais ou menos assim, mano. É pra isso que se tem um Westbrook no time hoje em dia. E quem sabe conseguir entregar pra ele um encerramento de carreira digno com um título da NBA. E teria outros times que eu gostaria mais de ver ele, sabe? Mas eu acho que o melhor destino pra ele era nunca ter saído de Denver quando bateu a off-season na porta. Ele achou que ele merecia mais, ele achou que ele conseguiria mais depois de uma temporada muito boa, mas não é assim que funciona na NBA. E outra coisa que eu vi esses dias foi o Enes Kanter. Não sei se vocês lembram desse cara, mas ele foi um dos jogadores que também arranjou treta com o LeBron, e ele acabou expondo esses dias numa entrevista falando uma pá de coisa, um bolão mesmo. E ele falou que o Westbrook foi um dos caras utilizados como válvula de escape para os problemas que o Lakers estava tendo e para deixar meio que, tipo assim, limpar mais a barra do LeBron após uma temporada ruim, sabe? O cara jogou no Lakers, juntaram 3 jogadores que ainda estavam no auge, um deles é o Westbrook, vindo lá do Wizards com média de quase triplo-duplo, LeBron James no auge ainda, velho, mas no auge, Anthony Davis no auge, não deu certo esse Lakers, vão colocar a culpa em quem? Pegaram alguém pra Cristo, e esse cara foi o Westbrook, sabe?
E vários jogadores, se a gente parar pra raciocinar assim, lembrar assim, ao longo da carreira do LeBron James, vários jogadores acabaram sendo meio que blacklisted quando precisavam de uma válvula de escape. E o Westbrook, ele foi esse cara, foi apontado por todo mundo. Mano, a quantidade de highlight dos erros dele era repetido, taxado várias vezes assim, como se ele fosse um vampiro de vestiário, como se ele fosse a pior pessoa do mundo, um jogador que ninguém gostaria de ter na franquia. E eu não vejo o Westbrook sendo esse cara. Tanto que a última que plantaram falando dele no Denver, falando que ele era um cara ruim de vestiário, que ele tava sendo crianção, que ele era imaturo, o Aaron Gordon veio a público e desmentiu tudo isso, tá ligado? Falou, não, cara, a gente joga aqui sempre pensando nos veteranos, que eles merecem um título, por mais que eles não estejam mais no auge. A gente vê o quão duro eles trabalham, tá ligado? O quanto eles se dedicam e vão ser um House da Fama, sabe? O Jokic vai ser Hall da Fama, o Westbrook vai ser Hall da Fama, e eu vou me esforçar o máximo que eu puder pra entregar um anel de campeão pra ele, se for possível, se for capaz, sabe? Se tiver ao meu alcance. Isso é Aaron Gordon, pô. Quiçá, segundo melhor jogador, terceiro ali, tá entre ele e o Jamal Murray de importância nessa franquia pros bons resultados, e ele mostrou isso nos playoffs passados. Então agora, resumindo, vamos chegar agora no Westbrook, no Kings. Tava tendo conversa durante toda a offseason. Isso aí, né, a gente só ligava o Westbrook a um nome, Kings. Ah, mas tá tendo conversa entre o Kings, tá tendo conversa do Kings. O Westbrook recebeu mais alguma proposta? Recebeu. Tanto que você que chegou até aqui nesse vídeo e também clicou nesse vídeo, você notou que na thumb tinha um time chinês, ele com a camiseta do time chinês, né, o Shanghai Sharks, e ele com a camiseta do Sacramento Kings. E ele acabou optando por ficar no Sacramento Kings. Por quê? Acredito que pela grana que o Westbrook já ganhou, ele não está mais ligando pra dinheiro. Ele apenas quer um valor que seja respeitoso pro quanto ele consegue entregar ainda em quadra, e ele quer ficar na NBA ainda porque ele acha que ele não encerrou seu período na maior liga de basquete do mundo e toda a história que ele já escreveu nela. Então foi por isso que ele preferiu aceitar 3,6 milhões de dólares pra jogar no Sacramento Kings, que com certeza é um dos piores fits, um dos piores destinos pra ele de toda a NBA, do que ir pra China ganhar 10 milhões de dólares pra jogar 20 partidas numa temporada chinesa. Ele recusou um contrato de 10 milhões de dólares pra ir jogar na China, recusou também um contrato 3 vezes maior do que esse contrato com o Sacramento Kings pra ir jogar no Hapoel Tel Aviv, e ele admitiu que não queria jogar depois do oceano, ou seja, tanto faz se era Europa, se era China, ele não queria jogar em nenhum outro lugar. E acabou assinando com o Sacramento Kings pra pelo menos ficar na NBA. Assim como eu comecei esse vídeo falando, eu fiquei satisfeito dele ainda ter achado um ambiente pra ele se instaurar ali e falar, mano, eu ainda consigo jogar mais uma temporada. 18ª temporada da carreira do cara. Ele tem muita qualidade mesmo estando na 18ª temporada, e são poucos jogadores que conseguem se manter na liga sem reinventar o seu estilo de jogo. Porque fala pra mim que o outro armador atlético, explosivo, que precisa da velocidade, da finalização, de jogadores em volta dele que espassem a quadra e arremessem bem, conseguiu ficar 18 temporadas na NBA. Acho que o único nome que deve ter ficado muitas temporadas quase isso deve ser o Rajon Rondo, mano, se eu não tiver maluco. Mas tudo bem. É muito difícil disso acontecer, cara. A gente vê, por exemplo, Ben Simmons, porra, 2,8 metros, cara, forte que nem um touro. Não aprendeu a arremessar, problema nas costas, falta de confiança, não tá mais na liga e não achou ainda nenhum destino. A gente é uma semana de começar a temporada regular, tá ligado? Enquanto isso, o Westbrook, pelo menos, estava tendo real interesse e ele não achou nenhum outro destino melhor, acabou indo pro Kings. E por que eu acho, né? Eu já citei 2 vezes, nossa, eu achei ruim. Mas por que eu achei ruim ele ir pro Sacramento Kings de fato? Cara, o Sacramento Kings tem, acho que, o pior elenco pro Westbrook integrar, porque ele precisa de jogadores que arremessem e espassem a quadra. Quem que vai arremessar se ele vier como titular? Vamos aqui colocar como a imaginação que vai vir. Ele na 1, Zach LaVine na 2, DeMar DeRozan na 3, Keegan Murray na 4 e Domantas Sabonis na 5. Tirando pelo Zach LaVine e pelo Keegan Murray, que também não vai estar, eu só fiz um quinteto hipotético, tá? O Keegan Murray, apesar de ter assinado um contrato de 140 milhões de dólares, o maior contrato pra calouro, assim, extensão máxima pra calouro, ele que quebrou o recorde do Stephen Curry pra bolas de 3 na temporada regular, né, de estreia, temporada de calouro, mas, mano, ele não chutou a mesma coisa depois da temporada de calouro, não se consagrou sendo esse cara que continua evoluindo, basicamente, né, resumindo. Ele tá com UCL, Tier UCL, ele tá com ele vai precisar de muita recuperação, é tipo o papo de uns 4 meses. Então, pode esquecer ele nesse começo de temporada até o All-Star Game, basicamente. Quem mais chutaria fora esses dois? Sabe, a gente vai ter que confiar no DeMar DeRozan, que não é um exímio arremessador para 3, vai ter que confiar no Domantas Sabonis para tentar espaçar a quadra em determinados pontos, espaçar para fazer um pick and pop para arremessar a bola para 3. Então, colocando esse core de jogadores que já não vai ter o Keegan Murray, a gente colocar Westbrook, DeRozan e Sabonis em quadra ao mesmo tempo, a quadra fica afunilada, fica mais previsível as jogadas para os defensores.
porque vai ser um time que vai tentar agredir mais o aro, vai tentar arremessar mais na média distância e vai ter pouco espaçamento pra que o Westbrook consiga jogar, sabe? Então, por isso que eu acho que o ambiente do Sacramento Kings é ruim. E outra, trazer outro ponto aqui pra vocês. O Sacramento Kings entregou um contrato bem gordinho para o nosso mano Dennis Schroeder. E o Dennis Schroeder provavelmente vai vir pra ser o titular dessa equipe. Não faz sentido você pagar 3,6 milhões de dólares pra um cara e colocar ele na titularidade quando você paga 45 milhões pra outro e colocar ele no banco. E o Dennis Schroeder eu já gosto mais porque ele tem um aproveitamento melhor pra 3 pontos. Só que ainda assim, eu achei interessante essa estatística aqui, ó, velho. Ambos os dois armadores do Sacramento Kings de 2025 jogaram 75 partidas na temporada anterior. O Westbrook fez mais pontos, pegou mais rebotes, entregou mais assistências e teve um aproveitamento melhor de quadra do que o Dennis Schroeder. Enquanto isso, ele teve um aproveitamento melhor para 3 pontos em 2%, né? Deve ter uma quantidade de tentativas bem maior, mas só que aproveitamento em porcentagem real só foi 2% de diferença, uma considerável vantagem no lance livre. Então, mano, o Westbrook ganha 3,6 milhões, ele entregando números semelhantes ao armador teoricamente titular, que vai ganhar 45, com certeza não é um mau negócio, sabe? Então aqui eu já falei sobre espaçamento, beleza? Falei sobre fit, falei sobre quinteto titular, então ele vai vir do banco provavelmente. Agora vamos trazer outro ponto. Por que o Sacramento Kings tem 6 armadores, sabe? Não tem 6 ali ativos que vão ficar na rotação, mas tem 6 jogadores guards na 1 e na 2. Tem Keon Ellis, tem Malik Monk, tem Dennis Schroeder, agora tem o Westbrook, tem mais um calouro lá, tem outro cara que só tem uma temporada de experiência na NBA que eu não lembro o nome. Então os caras têm de 5 a 6 armadores disponíveis no elenco. E a maioria deles não é alto e também não é um jogador defensivo, tipo, muito bom defensivamente. Tirando o Keon Ellis, que ele é um bom armador. Que ele é um bom armador defensor, né? Então, cara, o Sacramento Kings, por mais que tenha nomes interessantes, a gente fala, nossa, mano, é um time a se considerar. Pô, eu não desgosto totalmente. Na verdade, os nomes que estão lá eu gosto muito. Quando junta esses nomes todos numa equipe só, eu não vejo um time que vai passar de 40 vitórias na temporada regular. Sinto muito se você é torcedor do Sacramento Kings. É uma das minhas franquias favoritas. É um dos uniformes mais bonitos da NBA all time. O preto e roxo atual e preto e roxo antigo eu acho lindíssimo. O roxo, o branco, eu acho todos os uniformes do Sacramento muito lindos. Eu sou fã de vários jogadores que passaram por Sacramento, sabe? Mike Bibby, pô, Jason Williams, não preciso nem falar, né? Que ele faz parte do drop da loja Trash Talk. As camisetas dele são as que mais vende. Essa aqui, ó, The Ghost Passer. Então, se você quiser adquirir, segundo o link aqui na descrição, tá? Faz essa moral aqui, dá essa força pro teu padrinho. Mas o fato é, vamos ficar felizes, mano, que o Westbrook achou um time. Vamos aproveitar essas últimas temporadas dele, porque vai ser o encerramento de um Hall da Fama. Infelizmente, não é a franquia que eu queria que ele jogasse a última temporada. Infelizmente, não é como eu imaginei que seria o encerramento da carreira dele. Infelizmente, ele também não se reinventou como, por exemplo, Brook Lopes fez. Brook Lopes passou as primeiras 6 temporadas da carreira convertendo um total de, acho que 5 arremessos pra 3 em todas as temporadas combinadas. E depois, as últimas 7, as últimas 8 que ele jogou agora, ele converteu mais de 1000 arremessos pra 3 já. O Westbrook não foi esse cara que se reinventou nesse nível, mas foi um cara que se manteve na maior liga de basquete do mundo com um estilo totalmente fora do que é jogado pranchetado, né? Do estilo mais metódico NBA, 3&D, espaçando a quadra, alto volume pra 3 pontos. Mas no geral era isso, minha família. O que vocês acharam da contratação de Russell Westbrook para o Sacramento Kings? Vai jogar pelo menos mais uma temporada, isso é certo? Quero saber a sua opinião, o que você acha aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem o Seja Membro, tem o Valeu Demais e tem também a loja Trash Talk, cupom TALK15, link aqui na descrição. Os drops são limitados e exclusivos, já temos 2 tamanhos esgotados. Não perca tempo e adquira a sua, porque vão ser itens de colecionador. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo na sua nádega esquerda. Até o próximo vídeo e falou!